Aqui no bairro São Francisco, né, nós chegamos aqui, na realidade, em 91 para 92. Nessa época era o pastor da igreja, o pastor Manelzinho, né, conhecido como pastor Manelzinho, que foi o fundador da igreja. E nós viemos para cá por motivo de trabalho, colocamos uma oficina e começamos a frequentar aqui. Passei um período aqui sozinho, com a família lá em Brasília, e na sequência também trouxemos a família e começamos a congregar aqui. O pastor Manelzinho era aquela pessoa muito dedicada, muito amável, muito família, que realmente nos acolheu, a minha família, a família dele nos acolheu. E desde então a gente vem lutando aí, né, servindo a Deus, logicamente com muita dificuldade, mas sempre tendo muitas vitórias, sendo muito abençoado. E desde o início aqui ainda era um bairro bastante atrasado, bastante difícil. Sem asfalto. Não tinha asfalto ainda tinha muitos lotes vagos e isso aí formava-se muito pasto. Mas mesmo assim a gente sabia que aqui Deus ia nos abençoar como nos abençoou, mais do que em todos os outros lugares que nós tivemos. Sempre fomos abençoados, mas mais aqui. E aqui estamos até hoje. Isso foi desde esta época, já faz mais de 20 anos, quase 30 anos que nós estamos aqui. E é isso, a igreja aqui, ela era uma igreja pequena, era bem pequenininha. E depois de um certo tempo houve a mudança de pastor. O pastor Manuel deixou a direção da igreja, foi trocado, veio para cá o pastor Zumar. E na gestão do pastor Zumar foi que construímos a igreja em si, né? Ela foi construída inclusive com a igreja antiga, interna, foi feita a igreja por fora para depois ser removida a igreja pequena. E isso, vários anos, né? O pastor Zumar chegou a dirigir, não sei se uns 8 anos, Por aí. mais ou menos, o pastor Carlos Alves de Mello. Com o pastor Carlos Alves de Mello, então houve muita evolução na igreja, no anexo, né? Porque não tinha, foi comprado lote, foi construído, e aquilo ali foi tudo praticamente tudo esforço dos próprios membros, né, da igreja, e todo mundo se uniu. E estamos aí nessa batalha aí, né, esperando agora o futuro, a volta de Jesus, né? A gente deixa essa construção aí, essa igreja aí, e ir para a glória, né? Se o Senhor não vir até lá, Deus saberá o que vai acontecer conosco e com... Que tem vários, né? Inclusive os mais conhecidos, tem o pastor Jesus, que foi dessa época, o irmão Orlando, né? A família do irmão Orlando. João também. Já estava aí. Quem? João também. O irmão João também foi dessa época, o Eurípedes. Então, essas famílias são mais tradicional aqui, né? E hoje, praticamente, aqueles que estão auxiliando, muitos auxilianos hoje, naquela época era criança, era jovem, já era adolescente. Família da Otília.
É a família do Zé Paulo, né? Aquela família ali toda. Então, a gente alcançou eles, né? Realmente a família da Otília, que é da irmã Gessita, né? Os filhos, era tudo adolescente dessa época ali, o Celeno. O pessoal era tudo adolescente. Eram meus alunos. Eu tomava conta do departamento infantil. Dava trabalho essa turminha aí. Adolescente. E hoje, né, houve, quer dizer, esses que era jovem, que era adolescente, hoje se tornaram adultos que estão aí, né, se destacando na obra de Deus. E o interessante é que não é uma igreja, aqui a nossa igreja, ela não é uma igreja assim de muita mudança, as famílias são mais concentradas, talvez até pelo fato de ser moradores fixos, né? Cada um ter a sua casa, então aí tornou-se mais sólidas famílias, né? Mas teve outras famílias também, o Zé Geraldo, por exemplo, que foi dessa época, né? Desses mais antigos, né? Desses mais antigos. Acho que quase todos eles eram Tem mais gente que a gente não lembra. Tem mais pessoas que outros irmãos vão lembrar. O pastor, quem são? Mas a realidade é que isso aqui era tudo barro, né? A mãe Isidória. Mãe Isidória, todo esse pessoal aí mais antigo era tudo. Mas aqui existia muita dificuldade pelo fato de ser um bairro assim, mal visto, né? O São Francisco é muito mal visto. Logicamente, essa parte de cima já não é tanto, mas devido à dificuldade aqui de ser atrasado, até hoje ainda continua nosso setor aqui faltando muita coisa. Né? Dia de ciclo de oração, não era todo dia. E quando eu cheguei no ciclo de oração pela primeira vez, eu encontrei a mãe Isidória, a mãe Jesulina, sempre foi ali do ciclo de oração. E encontrei também a irmã Toinha, que hoje está congregando com a gente, que ela saiu, depois voltou, depois que a mãe dela morreu. A mãe dela também junto. E a irmã Gessita, essas irmãs que eu me lembro. Tinha mais irmãs, mas eram essas irmãs que eu me lembro. Aí de lá a gente foi introduzindo com as irmãs, orando, junto. Até que quando, acho que foi no pastor Zilmar, que me colocou como... Zilmar, que me colocou como líder de oração, foi o pastor Carlos. Acho que foi o pastor Carlos. E eu aprendi muito com a minha mãe, a minha mãe era uma líder do ciclo de oração, sempre foi. Minha mãe era uma bênção, ela falava, filha, vai para o ciclo de oração. Está doente? Levanta, vai para o ciclo de oração. Ela congregou aqui com a gente 5 anos. Minha mãe morava aqui, nesse quartinho. E era uma bênção, minha mãe. Aí eu aprendi muito com ela. E a essência da igreja aí, pastor, é a oração e o conjunto, né? No Rosa Saron, que está há muitos anos aqui. Então, nós gostamos de cantar no conjunto, nós gostamos de orar. É o nosso prazer, né? De fazer. O meu lado é esse, é a oração. E Deus tem abençoado muito, porque tem aumentado, porque agora de segunda a sexta nós oramos. Temos também a consagração na quinta-feira, que é até às 10 horas por causa da pandemia, mas antes era até ao meio-dia e nós fazíamos um almoço para todos os irmãos que ficavam até o fim. E esse é o trabalho que eu gosto de fazer, é orar e cantar, o conjunto Rosa Saron. Teve umas épocas aí que as irmãs convidavam a gente para cantar na equipe do louvor. Eu gosto, igual o senhor, gosta de fazer a segunda voz. O senhor já faz a oitava, né? Eu gosto de fazer a segunda voz. No conjunto também eu gosto de fazer. Não faço direito, porque não sou... Aprendi música, mas não continuei, né? Então não tem aquela facilidade. Porque lá em São Paulo, a gente aprendia música. Ele aprendeu. O Bona todo, né? Terminou. E a gente chegou a tocar até aquele hino, quer nas trevas, quer na luz. Mas depois não continuou, né? Que a gente tinha condições nem de comprar instrumento na época. E aí viemos pra cá e... Agora, a minha vontade, o meu sonho que eu tenho de ver uma orquestra dentro da igreja com nossos adolescentes, com nossos jovens. Eu oro por isso. Senhor, prepara uma orquestra com nossos jovens, nossos adolescentes.
Porque os jovens, os adolescentes estão empenhados na igreja, eles não pensam muito no mundo, eles vão pensar em servir a Deus. Como eu vejo agora vocês, né? Um conjunto maravilhoso, bonito, cantando, aquela alegria, aquele prazer. Nós às vezes somos um pouco meio semi-retraídos, né? Mas a gente vai seguindo. A gente vai aprendendo, né? É conforme a direção do pastor. E como meu esposo já falou, tivemos o pastor Zumar, depois o pastor Manuelzinho. O pastor Manuelzinho era bem rígido. Mas o pastor Zumar já era professor, né? Da Bicamp, né? Bicamp. Da teológica, né? É. E ele também foi uma bênção, a esposa dele também foi uma bênção. Os filhos dele casaram. E aí veio depois o pastor Carlos, né? Então, cada pastor que vem a gente estranha, né? Porque cada um tem um jeito de dirigir, de reagir. E a igreja, ela fica naquele costume, né? Não, eu aprendi assim com esse. Quando viu, agora tem que aprender com aquele. Agora tem que aprender. Mas Deus tem dado graça para nós. Tem que se adaptar, E né? a nossa igreja é muito As coisas vão amorosa. evoluindo. Nossa igreja é muito amorosa, pastor. Se apega com os pastores. Nós se apegamos tanto com eles. O pastor de Paula, nossa, mas marcou a gente, sabe? Que é aquele pastor que o senhor já conhece ele, né? Aquele pastor de oração, de palavra. Aí veio o pastor Marcos, a mesma coisa. Então a gente vai se apegando. Às vezes a irmã fala assim no seu coração, não quer me apegar mais com ninguém mais. Mas não adianta, a gente se apega.